Virou disputa de quem sofre mais. Se liga nesse comentário que fez o PVC no UOL. Então a gente vai acompanhar agora com vocês aqui esse cortezinho aí, fazer aquela reação aqui no que diz aqui então o PVC sobre esse jogo do Palmeiras e Botafogo que acontece nesse sabadão. Vamos começar falando sobre esse Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras, que afinal, amanhã, 13h, a gente vai saber qual é o brasileiro que estará garantido, pelo menos temos um representante já nas quartas de final. O outro vai voltar para casa, vai lamentar muito. Ô, Hernan, você acha que quem voltar para casa volta com uma imagem muito manchada por perder para um brasileiro? Porque dizem assim, você ir para o Mundial e jogar contra o brasileiro é meio que dançar com a irmã, assim. Não. Nananina, não. Eu acho que assim, é um confronto, é um clássico, né, caseiro, e eu acho que assim, tem que ter um olhar, pelo menos eu vejo assim, que você está indo lá para desfrutar de uma competição e você está competindo num outro campeonato. Você não vai perder para o Botafogo ou você não vai perder para o Palmeiras e você vai ver o teu rival assim, ganhou e foi campeão. Eu não acredito que um time brasileiro vá ser campeão. Até o time chegar na final e tal, é uma outra história. Vou citar um exemplo aqui para vocês entenderem o meu raciocínio, que ele pode se estender um pouquinho, mas eu quero... Ninguém está acreditando que um brasileiro pode ser campeão. Então, se um brasileiro chega a ser campeão desse negócio, meu filho... Tentar exemplificar. O São Paulo perdeu a vaga nas quartas da Libertadores para o Botafogo. O Botafogo foi o campeão. Você perdeu para o campeão. E quando você conversa com os jogadores do São Paulo, você ouve assim, poxa, ficou um gostinho de que poderia ter chegado na final. Dava. Nesse caso, se o Palmeiras perder para o Botafogo, não vai ficar esse gostinho. Ou se o Botafogo perder para o Palmeiras, não vai ficar esse gostinho. Acho que vai ficar muito mais assim, jogamos o Mundial, passamos a primeira fase, foi para as oitavas, perdeu para um grande time como o Botafogo, ou perdeu para um grande time como o Palmeiras. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se vão concordar comigo. E você vai concordar ou não, PVzito? Não, depende da tua resposta. Vamos lá. Você tem irmão? Eu tenho irmã. Irmã. Sim. Eu não tenho irmã, não sei se é chato dançar com a irmã. Por que é chato dançar com o irmão? Você tem irmã? Não, tenho. Chato dançar com a irmã? Não sei, nunca dancei com ela. A minha irmã, que inclusive assiste de primeira todo dia, Marcela. Marcela? Marcela. Amiga minha Marcela. Olha que coincidência. Beijo, Marcelas. O que você faz quando dança quando não é seu irmão, que você não faz quando é seu irmão? Sei. PVC. Tá bom, PVC, vamos seguir então. É uma coisa sem graça, entendeu? Não tem graça dançar com o irmão. Do mesmo jeito. Embora eu dance com o irmão e tenha muita graça, mas é meio isso, sem graça. E aí, fica chato para quem... Chato é óbvio que fica, né? Todo mundo quer passar. Mas pode ter consequências uma eliminação nas oitavas de final para um rival brasileiro? Cara, tem que saber lidar com a derrota. Eu já falei que a gente já contratou técnico estrangeiro, dirigente estrangeiro. Só falta trazer um psicólogo estrangeiro para ensinar que no futebol a gente ganha e perde. Na coletiva do Guardiola ontem, o Guardiola falou, a gente vai ganhar e vai perder, não vai ganhar sempre. Parece coletiva de técnico que está no Brasil. Então, cara, o Guardiola fala a mesma coisa. Se o Guardiola fala que ele vai ganhar ou perder e que é do jogo, o que nós vamos fazer? Então, não é que vai ficar chato, é que vai ter chato que vai dizer que ficou chato. E você vai ter que saber lidar com a derrota. Um dos dois vai ter que saber lidar com a derrota. Não vai? Um dos dois não vai passar. Aí você vai dizer, mas jogou pessimamente, mas não conseguiu vencer, mas ganhou daqui, mas perdeu ali. E do jogo, acontece. Todo mundo veio para cá sabendo o grau de dificuldade. O que foi uma vantagem teórica para o futebol brasileiro foi ter um confronto entre dois brasileiros que um vai ter que estar nas quartas de final. Então o Brasil tem um nas quartas de final. A história de que você tem Botafogo contra o Paris Saint-Germain recuperou o patriotismo no campeonato do futebol brasileiro. Não é bem assim. Você vai torcer pro Botafogo, mas se o Flamengo estiver na semifinal, vai ter um monte de gente torcendo contra, e um monte de gente que é uma torcida do Brasil torcendo a favor. É assim que a vida é. Agora, amanhã tem que um vai vencer, o outro vai ter que saber lidar com a derrota. Vai ter crítica, vai ter reclamação, vai ter tudo. Claro que vai. Eu conversando com os torcedores.
Eu conversando com os torcedores na redação, assim, eu percebo, é melhor perder para um europeu do que perder para quem você vai enfrentar ali no Campeonato Brasileiro ou para quem você pode te tirar um sarro, seu vizinho, seu colega. É melhor perder para o europeu. Pilha de torcida nesse caso, sim. Sofrimento. A gente está disputando o sofrimento, parece, cara. O futebol brasileiro tem os 4 classificados para as oitavas de final, os argentinos foram os 2 embora. E nós estamos disputando quem é que está sofrendo mais. Não, esse está jogando pior do que aquele. Aquele está jogando pior do que esse. Calma, vamos olhar o que está acontecendo no jogo. O que tem de lição isso aqui, para mim, é que se o abismo que a gente imagina que existe entre a Europa e a América do Sul, que, na minha visão, existe e parece menor com o Brasil, é menor com o Brasil, e o abismo é por causa do caso Bosman, o fim do limite de estrangeiros, se você percebeu que o abismo não é um abismo, é uma distância, cara, vamos fazer diminuir essa distância? Isso é pensar positivamente para o futuro do futebol brasileiro. Porque hoje quem está no Mundial é Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, mas amanhã pode ser Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Atlético. Grêmio Internacional, Vasco e... Pode acontecer. Se o Mundial tiver a sequência que a gente imagina que vai ter, os clubes vão diminuir, mas a força precisa aumentar. Então, a noção do Mundial não é quem perdeu mais, quem sofreu mais. Você sofreu mais do que eu, Não é essa a disputa. A disputa é o entendimento de que lugar do mundo nós estamos, como o futebol do Brasil, para recuperar a capacidade do Brasil ser um país de futebol, para não dizer o país do futebol. E assim, você pega todas as coletivas dos grandes técnicos dos grandes times europeus, sempre são muito elogiosos ao que é o futebol brasileiro, muito respeitosos ao que é o que são os clubes aqui do Brasil. O Messi falou que o Palmeiras é um dos maiores clubes, dos times mais fortes do mundo. Né? Você vê o Luiz Henrique falando do Botafogo, dos títulos. Você vê o jogador do City falando, né, do próprio Flamengo. Né? Sim, o Bernardo Silva falando do Flamengo. Então, assim... Todo Fluminense que eles enfrentaram em 2023, exatamente. Né? Ele mostrou um conhecimento... Do futebol do Diniz e tal, daquela coisa da posse de bola, que eles tiveram que correr atrás do Fluminense. Então, assim, muitas vezes... eu acho que assim, a gente acaba não tratando o futebol brasileiro com o olhar que ele precisa ser tratado, ou que ele deveria ser tratado. A gente banaliza muito a palavra vexame. Né? Eu ouvi, se o Palmeiras não tivesse ganhado, se tivesse perdido para o Inter Miami, ia ser um vexame. Meu Deus! Então a gente banaliza muito essa coisa do, é um vexame, é um vexame. Os 4 brasileiros passaram, os argentinos, o poderoso Boca, o poderoso River, foram para casa. Né? O Porto, que é campeão de Champions, que é um time extremamente gigante e importante do futebol europeu, foi embora do Mundial sem ganhar, foi assim, massacrado no grupo, voltou com um protesto, tem uma barca aí de jogador indo embora, a gente vai falar disso porque envolve brasileiros. Então, o Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid foi embora, então assim, às vezes a gente fica muito nessa coisa, tipo, perdeu para o Botafogo, vai perder para o Palmeiras, nossa, é vexame, não pode, foi para o Mundial e perdeu para um time brasileiro. Então, eu acho que é muito olhar para a capacidade que esses times estão tendo dentro de um campeonato importante como esse, que acho que vai ganhar força cada vez mais. Estou com vocês, e aí é muito legal ver o desempenho dos times brasileiros chegando aí com força às oitavas de final, e quando todo mundo que avalia indo para as quartas, os europeus podem ter algum favoritismo, mas todo mundo que eu vejo, que observa, dá jogo, dá para passar e a gente vai... Isso é verdade. Muito mimimi, choradeira. Quem passar, passou. Basicamente isso aí, os comentários bem bacanas do PVC, tanto também do André Hernan. Quem passar, passou, igual eles falaram, né, mano? Quem for o melhor ali vai passar e a gente tem que estar feliz que os brasileiros todos passaram, que o europeu foi embora, os nossos irmãos sul-americanos também não deram pro cheiro, então a gente tem que estar contente que os nossos clubes estão ali, estão jogando bem e vamos tentando melhorar aí durante os anos. O que vocês acham? Vocês já acham que o PVC e o Hernan estão certos nos comentários? Tá muito mimimi mesmo? Deixa nos comentários aí pra gente e também deixa o like, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.